Vai começar o bate-bola, viu? Oi. Pai, Diga. hoje tem treino pra ir pra Leni. Tá, depois você vai com a mamãe. O papai vai já treinar, você vai com a mamãe depois. Yeah, papai. Olá, pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook, no YouTube. Apresentação profissionalizando de Juan Pablo. A partir de agora a gente vai falar muito de futebol amador. Destaque Cruzeirão da Massa. Cruzeiro treinando para as próximas competições. Vamos falar do Terrão. A gente conhece os 8 times que irão fazer as quartas de finais. A gente fez o sorteio. Vamos atualizar, fizemos o sorteio na última sexta-feira, né? Então agora todos os confrontos definidos. A categoria aspirantes também a principal. Vamos falar da Copa Zé Regina, mais uma rodada. No futebol amador ainda falar da Copa da Arena Juremal, da segunda Copa lá da Arena Juremal. Vamos falar dos jogos que aconteceram nesse final de semana. Copa Zé Regina, como eu falei, também teve jogo. E a Copa Alves Ferreira, teve a estreia, né? Teve a abertura da Copa Alves Ferreira, futebol profissional brasileiro, né? O futebol brasileiro, o destaque é mais uma rodada da Série A do futebol brasileiro, que teve o Ceará, aliás, teve o Flamengo perdendo o líder, né? E o Botafogo reassumiu a liderança. Vamos falar de Série B, o Ceará vai fechar a rodada da Série B, a última rodada do primeiro turno. E lógico, né? Vamos falar de Copa do Brasil nesse meio de semana. São jogos de volta, tá certo? Jogos de volta da Copa Milionária do Brasil. Tá certo? Vamos falar também, lógico, dos Jogos Olímpicos. Jogos que acontecem, que estão acontecendo, né? Que estão acontecendo em Paris. E vamos falar também do futebol europeu. Teve lá a Recopa lá de Portugal, tá certo? Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. Tem o apoio do canal Será Fala 109, do canal do Cid Futebol, o canal do Juan, mais uma vez fazendo o programa gravado, porque a internet, infelizmente, não deixa mais de fazer ao vivo, tá certo? Antes do boa noite do Juan, eu vou dar uma ajeitada aqui, porque acredito que o som não tá saindo da maneira que a gente gostaria. Realmente. Agora sim, com o som, a gente deu uma ajeitada aí, não estava saindo, né? Não estava saindo. Vamos já trazer o boa noite, o destaque inicial do Juan Pablo. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e meu destaque vai para as Olimpíadas que destacar aqui a participação da Rebeca Andrade, que ganhou mais uma medalha de ouro, a segunda medalha de ouro do esporte brasileiro nessas Olimpíadas de Paris, e principalmente aqui para o futebol, que conseguiu passar para as semifinais. No feminino está a mais um passo de ganhar mais uma medalha, vai enfrentar a Espanha. No outro lado da chave tem Estados Unidos e Alemanha. Na masculina a gente tem as semifinais formadas pela França e pelo Egito, e pela Espanha e o Marrocos. A Espanha passou, Marrocos está no terceiro lugar, na disputa de terceiro lugar, e o Egito está jogando com a França no momento. E também, pela primeira vez, um fato interessante, um atleta de Santa Lúcia ganhou uma medalha de ouro. Primeira vez que Santa Lúcia leva uma medalha para casa, e é logo uma de ouro. Foi no atletismo, né, Juan? Foi no atletismo, e a gente tem que referenciar, a gente tem que dar todos os méritos, parabenizar a Rebeca Andrade, menina de ouro do Brasil, sensacional. Muita gente falava, né, que a Rebeca tinha ganho em Tóquio, porque a Simone Biles não estava no seu melhor momento, né? Estava com aquele problema mental que todos já conhecem. E hoje ela bateu a Simone Biles justamente no solo, né, que é o berço da Simone Biles. Foi sensacional. Todo mundo se emocionou com mais uma medalha da Rebeca Andrade, representando demais o futebol, aliás, o esporte brasileiro. Essa sim representa o esporte brasileiro. Essa sim é a verdadeira rainha, a rainha Rebeca Andrade, trazendo mais um ouro, né? Ela que foi em Tóquio, ela foi
trouxe medalha de ouro, foi campeão olímpico no salto e agora no solo, né? Sensacional, show de bola. Ela traz 4 medalhas, né? Terminou a participação da ginástica nos Jogos Olímpicos de Paris e ela traz um ouro. Esse ouro foi conquistado justamente no solo hoje. Traz uma prata no individual geral, uma prata no salto e traz também bronze por equipe. Então, sensacional a participação da Rebequinha, a Rebeca Andrade. Tá certo, Rosane? Então, dando continuidade, isso é informação. O jogo da França, como você falou no masculino, o jogo, a Espanha, ela já está na final, vai disputar a medalha de ouro. Amanhã a gente tem as semifinais do feminino, como o Juan falou, e a França está jogando contra o Marrocos, Marrocos não, contra o Egito, né? Tomou 1-0, está 1-1. Acredito que esse jogo vai para a prorrogação, mas a gente vai atualizar ainda no final do bate-bola. A gente já vai conhecer a final olímpica no futebol masculino. O Rosinho Futebol Amador, a gente vai falar agora do primeiro campeonato da Areninha aqui no Barro Preto, né? A organização da galera do Cruzeirão da Massa, o Padre Elzio Dedé, essa competição que é para começar agora em agosto, né? Então a primeira fase será 3 equipes em cada grupo e também, aliás, vai classificar 2 equipes em cada grupo, tá certo? A gente tem até algumas desistências, tinha 13 times, né? De 14 times, a gente soube que teve a desistência do time do Kleber, o Barcelona, lá do meu amigo Kleber, e também o DJ. O DJ parece que acabou desistindo, não vai mais participar da competição. Acredito que tenha 12 equipes confirmadas, já vai ter o sorteio. E qualquer atualização que tiver, a gente traz aqui nos próximos programas. A premiação é R$1.000 e um troféu para o campeão, o vice-campeão R$500 e um troféu, o terceiro colocado R$300 e um troféu, e o quarto colocado R$200 e um troféu. O artilheiro e o goleiro Menino Vazar também vai ganhar troféu. A inscrição, Juan, é R$100 e R$20 para ajudar na arbitragem. Tá certo, Ozinho? Então, esse é o campeonato da Areninha aqui no Peregal. O Cruzeiro só treinando, né, visando essa competição. O Cruzeiro que nessa competição aqui, os jogadores estão divididos em equipes, tá certo? O Cruzeiro que conheceu na última segunda-feira o seu adversário lá na Copa, lá no Terrão, tá certo? O Terrão que teve um jogo ontem, onde o São Paulo ganhou nos pênaltis, isso na categoria aspirantes. E o Náutico do Salgadinho bateu a equipe do São Paulo 3-0, então na categoria principal passou o Náutico para pegar a Portuguesa da Águas Belas e nos aspirantes passou o São Paulo também para pegar a Portuguesa de Águas Belas. Agora o Juan está confirmado, tá certo? Dia 10, também conhecido como próximo sábado, Cruzeirão da Massa e Fortaleza. Lembrando que o Fortaleza está com os 2 quadros e o Cruzeiro joga na principal e nos aspirantes é a equipe do São Gonçalo da Mutambira. Esse jogo do dia 11, ele foi adiado por conta do Dia dos Pais. Dia 11 é Dia dos Pais. A gente tem a Portuguesa da Águas Belas com as 2 categorias. Esse jogo foi adiado para o dia 17. Dia 17, a Portuguesa está com as 2 categorias. No grupo, no aspirante, vai enfrentar o São Paulo, da Baixa Fria. E na principal é o clássico Náutico de Salgadinho, no jogão de bola, dia 17. No dia 24, a gente tem mais o terceiro jogo, né? O PSV da Lagoa do Serrote enfrenta o Real dos Paus Brancos, mas na categoria aspirantes, Juan, quem vai é a equipe do Bahia e me parece que é o Santos, né? O Santos do Curral Grande, tá certo? E a gente tem também no dia 25 o Dourado na categoria principal com o Cearazinho e o Juventude do Camarada também enfrentando a equipe do Cearazinho. Tá aí os jogos. Posso até ter feito uma confusãozinha em relação ao Santos do Curral Grande e a equipe do Juventude do Camarada, tá certo? Mas nos próximos programas a gente atualiza direitinho. O fato é que as datas já estão previstas. O jogo dia 10, próximo sábado, o jogo do dia 17, também um sábado, e no final de semana, dia 25, 24 e 25, as 2 outras quartas de finais, para a gente conhecer os 4 times classificados para as semifinais. Tá certo, Ozinho? Então, tá aí o futebol, o Terrão. Mandar um abraço para meu amigo Yarles Cordeiro, ele que é o organizador dessa competição. Mandar um abraço para meu amigo Benarte, ele que faz a cobertura dessa competição, certamente nessas semifinais. E algum jogo das quartas de finais, o Beno estará fazendo a transmissão, levando para todo mundo a transmissão através da TV FP do Esporte. O Rosinho, a gente teve jogo também na
Arena, na Arena Mazeni, né? Na Mazeni, lá no Riacho das Flores, teve um jogo. O Sport de Caraúbas enfrentou o CRB da Boa Vista. Vamos atualizar os resultados. No quadro B, o Sport ganhou de 2-0 e no quadro A, o CRB ganhou pelo placar de 3-2. É sim, tá aí, irmão. Então, esse jogo, né? Tem jogo também marcado agora por agosto de 10, Juan. Dia 10 de agosto, próximo sábado, tem um jogão de bola, Juan. É o Flamenguinho do Beira-Rio contra o Palmeiras do Parapuí, confronto que está acontecendo na Copa do Brasil, inclusive. É jogo isolado, né? Jogo isolado, o Flamenguinho, a equipe do Palmeiras. O Juanzinho, teve também mais uma rodada, para fechar a primeira rodada, lá, mandar um abraço pro meu amigo Kleber, falar agora da Copa Zé Regina, mandar um abraço pro Joelzinho, né? O Joelzinho, gente da melhor qualidade, ele é organizador dessa competição. O Kleber Carneiro organiza a segunda Copa Society lá da Arena Juremal e teve 2 jogos, vamos atualizar os resultados. Foi o São Caetano fazendo Cerrador do Fluminense e Juventude do Pajeú, 2-0 no PSV da Lagoa. Tá aí, Juan, tá aí. 2 resultados. Então terminou a primeira rodada, Juan, e a gente tem 2 jogos marcados para o próximo final de semana, dia 10. Amigos do Hernando contra o São Paulo, o Tabuleiro do Gado, jogo das 4, e o das 6, o Fazenda Nova, contra o Amigos do Kleber. Barcelona do Fazenda Nova contra o Amigos do Kleber. Tá aí, Juan, tá aí essa competição lá. Mandar um abraço pro meu amigo Kleber Carneiro e também pro Ivanaldo, tá certo? O Ivanaldo, eles que são os organizadores, tá certo, Joãozinho? Agora vamos falar da Copa Alves Ferreira, Juan. Mais uma Copa abertura, teve abertura, jogão de bola, Copa Alves Ferreira. O Fortaleza de Barreiros, o principal, ganhou de 1-0 do Palmeiras do Caracará. E na preliminar também 1-0 para a equipe do Fortaleza. Então, o Fortaleza ganhando nas 2 categorias. Aí, mandar um abraço para o Marcos Lima, né? Ele que é organizador dessa competição. A gente deseja boa sorte a todos os competidores. O Cruzeirão da Massa vai participar dessa competição. Está no grupo ao lado do Aragão Miraíma e o Vila Nova, o Tabuleiro do Gado. O Cruzeiro tem data, né? Nos próximos programas a gente vai trazer os jogos do Cruzeiro nessa Copa Alves Ferreira. Tá certo, Joãozinho? Então é isso, futebol amador. Nós vamos falar agora de futebol, aliás, ainda de futebol amador. Vamos mandar um abraço para o meu amigo Alberci Ripardo, Relações Públicas, todas as competições que acontecem na Lagoa do Serrote. Tem, Juan, dia 10, um jogo valendo pelas quartas de finais, Juan, e outro jogo no dia 18. É o G9 da Veneza contra o Baixada, quadros A e B, e o São Paulo do São Bento contra o CRB da Boa Vista, quadros A e B. A única mudança é que o CRB está sendo acompanhado pela equipe do Santana no quadro B. É exatamente, na Lagoa, dos 8 times classificados, 7 repetiu o primeiro e segundo quadro, apenas a equipe do CRB de Boa Vista classificou só o quadro A, o Santana classificou no quadro B. Tá certo, Luzinha? A gente vai atualizar esses jogos valendo pelas quartas de finais da 12ª Copa Regional da Lagoa do Serrote. Mais uma vez, mandar um abraço pro meu amigo Alberci Ripardo. Série B, Juan. Série B, a gente teve rodada 19 para fechar, né? Tem alguns times que têm jogos atrasados. E teve jogo, Juan. 19ª rodada, o Juan vai atualizar os resultados. O Novo Horizontino 2-1 no Goiás, o Operário 2-0 no CRB, a Ponte Preta 1-0 no Avaí, o Amazonas 1-0 no Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto 2-0 no Coxa, que está perigando a zona de rebaixamento para a Série C do futebol brasileiro, Santos 1-1 com o Sport, 22 empates seguidos, o líder Santos, e o Brusque 0-0 com o América Mineiro. Com isso, o G4 Santos é o líder, seguido do Novo Horizontino. Boa campanha do Novo Horizontino é o segundo, com 33 pontos, um pontinho atrás, mesmo número de jogos. O América é o terceiro, o quarto é o Esporte Clube do Recife, tá certo? Mas pode perder essa posição. O Mirassol é o quinto, ainda vai jogar. O Operário é o sexto, também joga. O Vila Nova é o sétimo, também joga na rodada. O Ceará Esporte Clube é o oitavo. O nono é a Ponte Preta, 10º é o Goiás. 11º o Avaí, 12º o CRB, 13º o Amazonas, 14º o Coxa. Que situação ruim do Coxa, né, Juan? E na 15ª colocação, o Papão da Curuzu. O Botafogo conseguiu com a vitória, Juan. Saiu da zona de rebaixamento, mas pode voltar, porque a Chapecoense joga hoje. É a 17º, o Brusque 18º, Ituano 19º e o Guarani é o Lanternão, a 19ª rodada. Tem jogos, Juan, tem jogos valendo, ainda 3 jogos valendo pela 19ª rodada. O Juan vai atualizar só os jogos da 19ª rodada. No final, no programa de sexta-feira a gente traz a rodada número 20, né, que começa justamente na sexta-feira. A rodada 19, que terá o seu início, que já está quase finalizando.
Hoje às 6h30 ainda vamos ter a Chapecoense com o Mirassol, o Vila Nova com o Paysandu às 9h e amanhã às 9h também o Ceará com a equipe do Guarani de Campinas, o Ceará que pode se aproximar muito bem do G4. Exatamente, nesse momento há 3 pontinhos, tá certo, o Ceará pode ficar muito próximo, né, Juan? A Série A, Juan, teve rodada, só falta um jogo para complementar a rodada de número 21, está mais avançada, e o destaque foi a derrota do líder, né, o Flamengo. O Tite poupou 10 jogadores, acabou perdendo para o bom time do São Paulo, jogando de bola no Morumbi, onde o São Paulo foi muito bem e ganhou do Flamengo. O Botafogo foi beneficiado, goleou o Atlético Goianiense, que para mim já está rebaixado, e agora é o líder novamente, tá certo? Tá nessa gangorrazinha aí, Juan. Tem horas que é o Flamengo, tem horas que é a equipe do Botafogo. O Juan vai atualizar os jogos da 21ª rodada da Série A do futebol brasileiro. O Corinthians voltou à zona da degola. Internacional 1x1 com o Palmeiras, o Fluminense 1x0 no Bahia, o Corinthians 1x1 com o Juventude, o Atlético Paranaense perdeu de 2x0 para o Grêmio, São Paulo 1x0 no Flamengo, o Atlético Goianiense perdeu de 4x1 para o Botafogo, o Criciúma 2x1 no Atlético Mineiro, o Vasco 2x2 com o Red Bull Bragantino e o Vitória 1x0 no Cuiabá. Com isso, o Botafogo é o líder, primeiro, né? 21 pontos, 21 jogos, 43 pontos. O Flamengo é o segundo, o Palmeiras é o terceiro, o Fortaleza é o quarto, o Cruzeiro é o quinto, São Paulo aparece na sexta colocação, o sétimo é o Bahia, o oitavo é o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro é o nono, o 10º é o Red Bull Bragantino, o Vasco aparece na 11ª colocação, o Criciúma é o 12º, o 13º é o Juventude, o Grêmio saiu da zona da degola, é o 14º, o 15º é o Vitória, o Internacional é o 16º, mas o Internacional tem 5 jogos a menos em relação aos times que já fizeram 21 jogos. O Fluminense com 4 vitórias seguidas na Série A, todas de 1-0, não tomou gols depois que o Thiago Silva estreou no Fluminense, está ali 20 pontos, Juan. Na próxima rodada ele pode ali brigar já pela 13ª colocação, tem o clássico com o Vasco. O Corinthians é o 18º, o Cuiabá é o 19º e o Atlético Goianiense com 12 pontos já está rebaixado, não tem chance nenhuma de permanecer na Série A do futebol brasileiro. Só se ganhar tudo e não vai ganhar, não é isso, Juan? Então, a rodada do futebol brasileiro, a de número 21, Juan, a gente tem, aliás, tem hoje ainda, falta um jogo, o Cruzeiro recebe às 21 horas a equipe do Fortaleza, fechando a rodada número 21. Aí a gente tem a rodada número 22, Juan, no final de semana. O destaque é o Flamengo jogando com a equipe do Palmeiras. Flamengo com o Palmeiras, São Paulo com o Atlético Goianiense, o Internacional com o Atlético Paranaense, o Fortaleza com o Criciúma, o Cuiabá com o Grêmio, o Cruzeiro com o Atlético Mineiro, Clássico de Minas, o Vasco com o Fluminense, o Corinthians com o Red Bull Bragantino, Juventude com o Botafogo e o Bahia com o Vitória. Rodada de clássicos. 3 clássicos, né? Tem o Bavi, tem Vasco e a equipe do Fluminense e tem o Galo Mineiro com a equipe do Cruzeiro, tá certo? Então, juntamente com 2 times que fazem a maior rivalidade do Brasil. Exatamente, atualmente. Esse é o clássico, o maior clássico do Brasil na atualidade, né? Os 2 times que estão polarizando os principais títulos, Juan. A Série C, Juan, 16ª rodada, só faltam 3, Juan, pra gente conhecer o G8, teve rodada, o Juan vai atualizar os resultados. O CSA 2x2 com o Náutico, o São Bernardo 2x0 no Caxias, o Caxias que se pontuasse nesse jogo rebaixava matematicamente o São José, coisa que não aconteceu nessa rodada, mas vai acontecer nas próximas rodadas. Londrina 0x0 com Floresta e Ipiranga, perdeu de 1x0 para a Ferroviária, o Atlético Clube 3x0 no Confiança, o ABC fez 0x0 com o São José, o Volta Redonda 1x1 com a Tombense e o Botafogo da Paraíba 3x2 no Figueirense. Interessante, Juan, que nesse jogo da equipe do Belo, até os 80 minutos estava 1-0 para a equipe do Figueirense, saiu gols aí e acabou o Botafogo virando, é o líder, Juan, 35 pontos, sensacional, show de bola. O segundo é o Atlético, o terceiro é o São Bernardo, o quarto é a Ferroviária, quinto é o Volta Redonda, o sexto é o Londrina, sétimo é o Ipiranga, o oitavo é o Figueirense, esse é o G8. Na sequência, o Tombense, o Remo, o Náutico, Floresta, o ABC. A gente tem também o Confiança, CSA e o Caxias. Dentro da zona da degola da Aparecidense, o Sampaio Correia e o Ferroviário, né? Os 2 estão dentro da zona de rebaixamento, 18º e 19º respectivamente, que jogam hoje. O São José, o Lanternão, já rebaixado, né? Não matematicamente, mas acredito que não tem chance. A rodada número 16, faltam 2 jogos, Juan. O destaque, o jogo do Ferroviário, e tem um jogo atrasado também pela 5ª rodada. Ferroviário vai jogar com o Sampaio Correia, o Remo com a Aparecidense e Ipiranga com o Caxias do Sul. Sim, Juan. A Série D, Juan, a gente conheceu nesse final de semana
16 times classificados para a próxima fase, também conhecido como oitavas de finais. O Juan vai atualizar os resultados de quem passou. Nova Iguaçu 2x2 com o craque. Passou o Nova Iguaçu. O Iguatu 2x1 na Jacuipense, está classificado o Iguatuzinho. A gente torce pelo acesso de mais um time cearense. A Inter de Limeira 1x1 com a Avenida, passou nos pênaltis. A Inter de Limeira. O Manauara 5x2 no Tocantinópolis, passou o Manauara. Porto Velho 0x0 com o River do Piauí, passou o Gás em Porto Velho nos pênaltis. A Portuguesa 2x0 no misto, passou a Portuguesinha do Rio. Domingo, a gente teve 10 jogos. Brasiliense 2x2 com o Real Noroeste, passou o Brasiliense. Interessante esse jogo que 27 minutos estava 2x0 com o Real Noroeste e o Brasiliense em casa conseguiu empatar e classificar, já que tinha ganho o primeiro jogo 2x0. O Altos do Piauí 0x0 com o Princesa dos Solimões, passou o Altos. O Anápolis 3x0 no Itabuna, passou o Anápolis. O Brasil de Pelotas 3x0 no Água Santa, despachou um dos favoritos. O Brasil de Pelotas que está classificado. O Brasil de Pelotas que já foi time de Série B. O Cianorte 2x1 no Costa Rica, passou o Cianorte. O Atlético Cearense não conseguiu segurar e pereceu diante do Itabaiana, na Bahia, por 3x0. Em Sergipe por 3x0. E está eliminado, passou Itabaiana. Maranhão 0x0 com o Manaus, passou o Manaus nos pênaltis. E o Retrô 0x0 com a América de Natal, passou o Retrô nos pênaltis. O 13 3x0 no Asa de Arapiraca, passou o 13. E o Maringá 1x0 no Novo Hamburgo, passou o Maringá. Na terceira divisão, já tem time, subiu o time já, né? Com o jogo já, tem o jogo de volta, mas o Quixadá já está classificado para a Série B. Do próximo ano, o Juan vai atualizar os jogos. Quixadá que fez 5x0 no Termal, o Termal que se classificou na Bacia das Almas, mas com 5x0 não dá, vamos admitir. O Sport Limoeiro 0x0 com o Crato. Jogos de volta, Quixadá com o Termar, uma mera formalidade. E domingo, e o Sport Limoeiro com o Crato também. Esse jogo, o Sport Limoeiro tem tudo, né, para ganhar dentro de casa e classificar também para a segunda divisão do nosso Manjadinho. Na primeira liga lá da Argentina, nona rodada, o Juan vai atualizar os resultados. O Lanús 3x2 com o Tigre, o Atlético Tucumã 2x1 no Independente Rivadavia, o Boca 1x1 com o Barra Central, o Boca que serve decepcionando sua torcida. O Sarmento Runi 0x0 com o Belgrano. União Santa Fé 0x0 com o River Plate, o Huracan 0x0 com o Racing Clube, Independente 0x0 com o São Lourenço, Tajeres de Córdoba 1x1 com o Instituto Godoy Cruz 1x0 no Argentino Júnior. O Huracan é líder ainda, Juan, depois de 9 jogos, 13 pontos. O River Plate aparece na 11ª colocação e o Boca na 13ª. O Boca que tinha ganho na rodada passada, mas acabou empatando nessa rodada. A gente tem, Juan, mais dois resultados, Juan, dois resultados aí e os jogos estão para completar a nona rodada. Na rodada 9 a gente tem os jogos do Deportivo Riestra com Central Córdoba, Ginásio La Plata com Rosário Central, Patense com Banff, jogos que faltam ser encerrados. O Vélez Sarsfield fez 3x0 no Defensa e Justiça e o News Old Boys perdeu de 4x1 para o Estudiantes para encerrar essa rodada. Juanzinho, a gente teve em Portugal, Juan, jogaço, Supercopa de Portugal. O Juan vai atualizar o resultado e o campeão, o primeiro campeão europeu. Exato, foi 3x3 no tempo normal e o Porto fez o golzinho Salvador na prorrogação. É o primeiro campeão europeu de 2024, estreando para se preparar para a Liga Portuguesa, e logo isso vai acontecer também nas principais ligas, né? Como, por exemplo, na Premier League. A Primeira Liga já começa no final de semana, Juan. A gente, na Itália, Juan, a bola está rolando também, começa com as Copas. Na Itália e na Alemanha começa com as Copas. A gente teve uma espécie de 16 avos de final, 4 confrontos, Juan, 4 confrontos. Aí esses times se classificaram para as 32 avos de final, e já entra o time que tem o cangote mais grosso. Passou o Avelino, o Cesena, o Mantova e o Carraense. São os 4 que classificaram na pré-pré. Daí sai não sai nada. Juan, Jogos Olímpicos, a gente teve as semifinais no futebol feminino e 3 foram disputados nos pênaltis e as 2, né, e 1 na prorrogação, e a surpreendente vitória da seleção brasileira. A seleção brasileira que estava desfalcada da Marta. A Marta foi expulsa no último jogo contra a Espanha, valendo pela fase de grupo. E o Brasil jogou sem a Marta, o time ficou mais leve, foi para frente, ganhou, e tudo indicava que a Marta voltaria no próximo jogo, né? Mas só que
ela pegou mais um jogo, o Brasil está recorrendo. Eu, sinceramente, espero que o Brasil não consiga, o Brasil jogue essas semifinais sem a Marta, e se passar para a final para disputar o ouro olímpico, a Marta tem que ir para o banco, né? Que a Marta não está ajudando nada dentro de campo. A Marta já passou, já está velha, ok, ajudou muito o futebol brasileiro, o futebol feminino brasileiro, mas nesse momento a gente tem que dar vez a quem corre mais, a quem pode marcar, quem tem mais vigor físico. E no Brasil, o Brasil sem a Marta, porque a Marta em campo, a maioria das jogadoras ficam jogando em função dela, e isso acaba atrapalhando. Ela já resolveu, hoje não resolve mais. O Juan vai atualizar os resultados de quem passou. Semifinais amanhã, Juan. Estados Unidos 0-0 com o Japão, passou os Estados Unidos na prorrogação com gols em Salvador. A Espanha 2-2 com a Colômbia. Vale lembrar que a Colômbia fez 2-0 até os 80 minutos, estava 2-0 e sofreu empate nas penalidades. Acabou passando a equipe espanhola, Juan. Passou a Espanha nas penalidades. O Canadá 0-0 com a Alemanha, passou a Alemanha nos pênaltis e o Brasil ganhou de 1-0 da França, porque eu já estava tão acostumado a dizer que o Brasil perdeu que até ficou na mente aqui. E as semifinais é uma revanche do Brasil com a Espanha e os Estados Unidos com a Alemanha. A gente vai em busca de mais uma medalha, mesmo que seja difícil, já que dessas 4 seleções aí, com certeza somos a mais fraca. Rosita, aí, as semifinais amanhã, já a gente fala do masculino. Copa do Brasil, a Copa do Brasil, a gente tem o jogo de volta, o Vasco amanhã, dia 6, às 21h45, recebe o Atlético Goianiense, o primeiro jogo foi 1-1. Dia 7, também conhecido como quarta-feira, a gente tem 6 jogos, né? O Atlético Mineiro recebe o CRB, o primeiro jogo foi 2-2. O Bahia recebe o Botafogo, o primeiro jogo foi 1-1. O Red Bull Bragantino recebe o Atlético Paranaense, o primeiro jogo foi 2-0 para o Atlético Paranaense. O Palmeiras recebe o Flamengo, o primeiro jogo foi um massacre, 2-0 para o Mengão. O Grêmio recebe o Corinthians, o primeiro jogo foi 0-0. O Fluminense recebe a equipe do Juventude, o primeiro jogo foi 3-2 para o Juventude. Acredito que o Fluminense entra com time misto. E o Goiás recebe o São Paulo já na quinta-feira. Lembrando que o primeiro jogo foi 2-0 para o tricolor do Morumbi. Ô Juan, vamos só dar uma olhadinha no futebol feminino. Como é que tá, Juan? O futebol feminino tá rolando. Vamos olhar se já terminou o jogo da França, se está nos pênaltis. O fato é que mais cedo, né? O Marrocos jogou com a equipe da Espanha. Futebol masculino, o Marrocos jogou com a Espanha, fez 1-0, a Espanha teve forças no segundo tempo, acabou virando e a Espanha está na final, aguardando o vencedor de Egito e França. Egito e França, o Egito fez 1-0 no segundo tempo, mas a França aos 80 minutos empatou. Então o Juan vai atualizar, Juan, ao vivo, né, o futebol feminino. Vamos ao vivo, futebol feminino, o Juan rapidinho vai achar para a gente só atualizar como é que está o jogo da equipe da França, Juan. Esse jogo está em que, Juan? Prorrogação, 108 minutos. 2-0, é isso? 2-0 na prorrogação e ficou 3-1. Foi 1-1, né, Juan? Foi 1-1. Então a França está ganhando 2-0. Acredito que já está classificado, né, Juan? Está classificado. O Egito não tem forças para ir atrás, se bem que está terminando, Juan, o primeiro tempo. Aliás, está começando o segundo tempo da prorrogação. Então, aí a França se classificando, final olímpica, França e Espanha disputam o terceiro lugar, os dois times da África, Juan, Marrocos e o Egito. Ô Juanzinho, já no final do bate-bola, o Comitê Olímpico Brasileiro, ele premia, né, lógico que as medalhas são importantes para o país, mas para o atleta são importantíssimas, né? Então, quando você é medalha de ouro, ele tem 3 tipos de premiação, tem o individual, tem grupo e tem coletivo. O que é individual? É como a Rebeca. A Rebeca foi no solo campeã. Aí é individual. Grupo é o quê? É de 2 a 7 jogadores. Tá certo? E coletivo é acima de 7 jogadores. Tá certo? Então, tem esse tipo de premiação. Por exemplo, Juan, se você é campeão olímpico no individual, ouro vale R$350 mil. Em grupo, vale 700 mil. Aí divide entre a quantidade de pessoas. E em grupo, é R$1 milhão. Coletivo. E no coletivo, exatamente. De prata, Juan, individual é 210. De grupo é 630. Aliás, de grupo é 450. E coletivo é 630. Medalha de bronze individual é 140 mil, grupo 280 mil
E no coletivo, 450 mil. Tá aí, sensacional, show de bola. A Rebequinha, por exemplo, que ela ganhou 2 de prata, uma de ouro e uma de bronze. Então, se você fizer uma conta rápida aí, dá quase R$1 milhão a nossa Rebequinha. E merece, né, Juan? Então, no final de bate-bola, Juan, vamos finalizar com o hino do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. A gente, mais uma vez, fala, né, para os nossos amigos que curtem bate-bola no Facebook e no YouTube, a gente faz gravado, porque a internet, infelizmente, não deixa, né, a gente fazer ao vivo. A gente faz sempre às 19 horas, principalmente às sextas-feiras. Às segundas-feiras a gente faz um pouquinho mais cedo, mesmo que fosse ao vivo, a gente faria um pouquinho mais cedo, por conta que tem treino de veteranos na Areninha e a gente quer participar. Tá certo? Então, a gente agradece a todos vocês pela paciência, os nossos amigos que curtem no Facebook e no YouTube, tá certo? E a gente retorna na sexta-feira com mais um bate-bola, principalmente para atualizar mais os jogos de volta da Copa do Brasil e também alguns campeonatos europeus já voltando no próximo final de semana. A Série B também, o Ceará joga nessa terça, a gente vai atualizar mais uma rodada, um fechamento da rodada da Série B. Tá certo? Fica agora com o hino glorioso, líder do campeão brasileiro. Até sexta-feira com mais um bate-bola. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Foste herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser. Nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te